O Ministério da Saúde afirmou hoje que o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19 fica a critério do médico e ressaltou que ainda não existem estudos suficientes para que o remédio seja indicado oficialmente pelo Ministério. O Brasil tem mais de 13.700 casos confirmados da doença e o número de mortos subiu para 667. A repórter Mariana Jungmann traz outras informações ao vivo para a gente. Mariana, boa noite. Oi, Catiúcia, Paulo, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, mais de 100 mortes de ontem para hoje e uma taxa de mortalidade que já está se aproximando de 5%, que também levanta aí o alerta em relação, ainda mais o alerta em relação a essa epidemia. Hoje o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, disse que conversou com o embaixador da China para normalizar a entrega de equipamentos que vêm sendo comprados pelo Brasil, então, dos chineses. E ele disse que até sexta-feira devem ser embarcados 40 milhões de itens que foram comprados pelo Brasil, itens aí que envolvem equipamentos de segurança e itens hospitalares. O ministro também falou hoje sobre o uso da cloroquina, assunto que vem provocando aí bastante polêmica. Ele disse que o Ministério da Saúde não proíbe e nem autoriza o uso da cloroquina, mas que faz a sua recomendação oficial para que ela seja utilizada em pacientes em estado mais agravado. Isso porque a cloroquina provoca arritmia cardíaca, um efeito colateral que pode requerer acompanhamento hospitalar, e daí porque utilizar já em pacientes que seriam hospitalizados. Mas o ministro ressaltou que os médicos podem prescrever tanto a cloroquina quanto outros medicamentos que julgarem que podem ser benéficos para os pacientes, se assim acreditarem. Vamos acompanhar no que ele disse. O arsenal está lá, está na parede. Tem paciente que pode precisar, por exemplo, de um antitussígeno. Se ele quiser dar, ele está no arsenal. Tem paciente que vai precisar de um remédio para dormir. Se ele quer dar, está no arsenal. Existe esse medicamento. Esse medicamento não tem indicação, mas tem poucas evidências. Mas se ele está convencido que isso é o melhor para o paciente dele, ele deve comunicar ao paciente. A prescrição é dele, o papel é dele, o carimbo é dele, a farmácia está lá, a farmácia vai dispensar para ele. O que a gente só alerta é que esse medicamento não é inócuo. Ele não é um remédio que a gente fale assim, isso não tem problema nenhum. Bem, outro assunto também que vem gerando bastante polêmica desde ontem foi o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, que informa que a partir da semana que vem, cidades que tenham mais de 50% da sua capacidade de sistema de saúde disponível poderiam passar para o isolamento mais restrito, chamado isolamento vertical. Hoje, o ministro explicou que, mais uma vez, o Ministério não determina o tipo de isolamento que deve ser feito, isso é feito pelos municípios e pelos estados, mas dá parâmetros para que eles possam se guiar. E aí o ministro disse que há cidades que têm poucos casos ou nenhum caso e que estão bem equipadas com capacidade hospitalar, com capacidade de médicos. Então estas cidades poderiam sim passar a uma abertura um pouco maior do isolamento. Vamos acompanhar o que ele disse. Se você tem mais de 50% dos leitos que você precisa disponíveis, parados para atender, se você tem todos os equipamentos de proteção individual abastecidos, quer dizer, ele te dá alguns parâmetros, mas não é, o Ministério da Saúde nunca é quem adota o grau de rigidez. A gente olha no sistema, mas a pedido deles, eles pediram, nos dê alguns critérios. E esses critérios são importantes para a população saber, para eles poderem divulgar esses números nas suas coletivas, para poderem alimentar o sistema do Ministério.